ministro Luiz Roberto Barroso determinou a suspensão de medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse em imóveis coletivos ou de áreas produtivas às populações vulneráveis. A decisão atende, em partes, a uma ação apresentada pelo PSOL em abril deste ano e instruída pelos Amigos da Corte, entidades que lutam pelo direito à moradia. É o que destaca Júlia Ávila Franzoni, professora da Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, integrante do grupo de pesquisa Labá, Direito, Espaço e Política, advogada popular associada à organização Terra de Direitos e integrante da campanha Despejo Zero. Várias entidades apresentaram a amicus curiae e isso foi muito importante para o conteúdo da decisão do Barroso, e você observa vários argumentos trazidos por esses amigos da corte no conteúdo da decisão. Como o centro de gravidade da decisão do Barroso foi para a questão da pandemia, né? A dimensão territorial da pandemia, como ela afeta sobretudo famílias pobres e negras, como as decisões de despejo elas tendem a serem decisões que implicam em violência por conta do uso da força policial, e a própria mobilização de dados que a campanha Despejo Zero tem construído, né, no seu monitoramento constante das ameaças e violações de direitos, né. É uma vitória das articulações populares, como a campanha Despejo Zero. Quem sai vencedor disso é a luta popular e quem está na linha de frente do enfrentamento às violências, à ausência de política moradia, etc., e a própria advocacia popular organizada, né. A decisão do ministro determina a suspensão de despejo em lotes ocupados antes do início da pandemia no país. É o caso da comunidade Sítio Santa Francisca, localizada na zona sul do Recife. Desde 2011, os moradores enfrentam um processo judicial contra a Ferrovia Transnordestina Logística, que exige reintegração de posse para a realização de obras voltadas a um serviço ferroviário de cargas. Em março deste ano, a ordem oficial de despejo foi anunciada. Depois, adiada para maio e agora suspensa por 6 meses. Terezinha Francisca de Jesus, moradora da comunidade há 28 anos, conta que a suspensão do despejo traz uma certa tranquilidade, mas que ainda tem receio de ser removida de casa ao final deste prazo. Então eu estou acreditando porque aí oficializou, né? Porque antes a gente ainda ficava naquela, meu Deus, falaram que é em dezembro, mas a qualquer momento, será que em setembro vai acontecer? Será que em outubro acontece? Aí pronto, aí agora a gente sabe que está oficializado. Esses 6 meses a gente tem aqui como ficar aí um pouquinho tranquilo, né? E não é muita coisa também não. 6 meses é um piscar de olho. A gente já não ganha esse dinheiro todo. E se de repente for para pagar aluguel, minha família só tem uma menina que está trabalhando, meu filho está desempregado e com essa pandemia aí está muito difícil as coisas. Já sobre as ocupações recentes, o poder público deverá evitar os despejos e assegurar a moradia adequada para as pessoas vulneráveis. A decisão determina ainda a suspensão de despejos sem defesa prévia em razão de falta de pagamento de aluguel no caso de famílias em situação de vulnerabilidade. A decisão do Supremo pode ser vista como tardia, mas, conforme observa a professora da Universidade Federal do Rio, a Corte já havia tomado medidas importantes para evitar os despejos anteriormente, ao contrário do governo federal. A gente teve o precedente importante do STF, que o relator foi o ministro Lewandowski, que foi confirmado em plenário, no sentido de que a lei estadual do Rio de Janeiro suspendendo despejos era constitucional. Isso foi muito importante, porque a gente tem outros estados no Brasil também com leis suspendendo despejos, né? E a gente tem um projeto de lei federal que já foi aprovado na Câmara e agora foi para o Senado também no mesmo sentido, né? A DPF, essa DPF dos despejos foi apresentada esse ano, né? Pelo PSOL. Do ponto de vista da demora, eu acho que isso tudo tem que recair sobre o governo federal, né? Com mais importância ainda, né? Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.